E aí, galera, então a gente já tá vendo os bafafás aí, o Arthur Jorge não gostou muito da proposta, galera fez uma investida boa aí pro Renato. É a melhor opção pro Renato agora, Juninho? Eu estou com o povo. A grande maioria ali pediu o É Renato, né? Eu isso. estou com o povo. Quem me acompanha nas redes sociais, no meu canal, sabe que desde a demissão do Diniz, na segunda-feira eu já queria o Renato Gaúcho dando treino lá no Moacir Barbosa. Vambora. Já era pra estar na beira do campo ontem contra o Fluminense e o Vasco teria passado, tá? Peraí, Com o Renato ali, cara. o Vasco teria Pô, passado. pelo Também amor acho. de Deus. Também Eu acho. falei no Engenhão, quando o Vasco perde pro Fluminense a ida, eu falei, ó, o roteiro é o seguinte, eu vou chegar em casa, o Diniz vai estar demitido, amanhã o Vasco vai anunciar o Renato. Nem deu pra chegar em casa, né? Antes de chegar em casa já estava demitido. O Vasco vai anunciar o Renato, ele vai classificar e vai ser campeão contra o Flamengo. É a cara do Renato fazer isso. Mas aí o Vasco ficou sonhando com maluquice, né? Devaneios, né? Porque você imaginar que o Arthur Jorge, que tá lá ganhando 4, 5 milha por Não, mês. não vem. que Foi uma ele vai- loucura É isso, ilusão. né? Que ele vai Ilusão. abandonar o projeto dele lá no Catar para vir pro Vasco, é um devaneio. Aí você vai no Galhardo, que estava se despedindo do Inter, do River, perdão. Tu imaginar que ele saiu do River hoje, vai pegar um projeto do Vasco no dia seguinte, não vai. O cara vai querer um tempinho para Deixa eu te falar, e tem dinheiro pra isso? Os caras têm grana pra Pois isso. é, aí agora o Como é que Renato tá faz? pedindo a mais, né? Aí não tem dinheiro, não tem dinheiro para oferecer o que o Renato quer, mas o Arthur Jorge não ia ganhar menos do que o Renato tá pedindo, o Galhardo não ia ganhar menos do que o Renato tá pedindo. Então, assim, eu acho que rodou, vai parar no Renato, mas já era pro Renato estar com uma semana de trabalho já. Acho que o Vasco perdeu muito tempo, já era para estar com o Renato aí. Talvez a semifinal teria um desfecho diferente. E acho que ele é o cara para a pergunta aqui para recuperar o Coutinho. O Coutinho saiu a rescisão no bid hoje, porque tinha um boato, né? O Renato teria pedido para tentar voltar com o Coutinho e tal, mas a rescisão saiu hoje. Mas acho que o Renato é o nome ideal para recuperar a confiança desse time do Vasco, para unir o vestiário de novo, para fazer a galera correr por um treinador. Você que já trabalhou sabe muito melhor do que qualquer um aqui para falar. Acho que o Renato é um cara diferente. E o que eu vi ontem do Vasco é aquilo que eu digo. O sonho do torcedor vascaíno, o sonho dele tem que ser o sonho do que se tem nas mãos. Exato. Um título palpável. O Campeonato Carioca, eu achava fácil. Agora aqui para nós. Hoje, o Vasco vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. Porque não tem elenco para isso. Verdade é, não é que é um elenco ruim, não tem elenco para ganhar um Campeonato Brasileiro. Tem elenco para ganhar a Libertadores? Não. Vai estar na Sul-Americana, ok? Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Sul-Americana, fazer um bom brasileiro. O elenco do Vasco, talvez, agora não pode contratar, só no meio do ano. Primeiro, tem que sair dessa fase desconfortável do último lugar, do brasileiro. O torcedor não aguenta isso. Eu não peço nada ao torcedor do Vasco. Não me peça nada para pedir ao torcedor do Vasco, que eu não peço, porque eles já dão demais. Ao longo desses 20 anos, eu acho que o orgulho do Vasco é o seu torcedor. O grande orgulho. Outro dia eu contestei um negócio que até me criticaram, mas assim, como o Vasco tem tantos ídolos que não ganharam nada. Hoje o ídolo do Vasco não diz. Vamos dizer, Michael, você é um ídolo do Grêmio. Você ganhou o que no Grêmio? Ganhei 4 estaduais, uma Recopa Sul-Americana, que é a final da Libertadores com a Sul-Americana, Copa do Brasil. Você entendeu? Sim. Ele é ídolo do Grêmio. Ele ganhou. Nos últimos 20 anos, a gente está falando de um campeonato brasileiro, um campeonato carioca, a Copa do Brasil, um campeonato carioca e muitos jogadores saem daqui como ídolos. Nossa, esse cara foi um monstro. Monstro de quê? Não estou falando que o cara não lutou no jogo, mas precisa ganhar. Torcedor do Vasco, ele precisa ganhar. E alguns são ídolos até pelo que fizeram em outros lugares, né? Em Usar o outros Coutinho lugares. como exemplo aqui. O Coutinho, no Vasco, ele jogou muito pouco quando jovem, surgiu como promessa, foi para a Europa. E Mas aí o Coutinho... levou eu aquele penso- orgulho de ser um cria do Vasco É lá isso que eu ia falar. Barcelona, pô. Foi ele top 2 junto com o Neymar e tal. Se o Coutinho tivesse ficado no Vasco e o Renato chega hoje no Vasco, você acha que ia dar pra recuperar? Acho que sim, acho que sim. Não acho que o Coutinho estava mal igual parece que estava, e também não acho que o Coutinho foi criticado o suficiente, assim, ou perseguido para largar. Tipo, não quero mais, não quero passar por isso. Acho que teve uma cobrança natural ali nos jogos do Carioca, nos 2 últimos jogos ali, de vaia, porque o time estava mal, e aí, pô, ele é a referência do time, natural que ele vai ser o mais cobrado. Claro. O Verratti saiu, o Ryan saindo também, então a pressão é em cima dele. Mas não teve nenhum tipo de ameaça, por exemplo, ou de um coro do estádio inteiro mandando ele para aquele lugar, foram vaias normais, assim, eu acho que... Mas aí também, quem sou eu para saber o que passa na cabeça do cara, o que ele está passando na vida pessoal e tal.
A internet ela é muito cruel. Mas a Você não impressão- sabe o que esse cara Exatamente. passa dentro da Mas a internet, as impressão críticas. de fora, assim, é que o Coutinho meio que tava de saco cheio. Tipo, não quero ficar passando por Fazendo isso. favor. Não quero ser cobrado, não quero essa encheção de saco pra minha vida. Sei lá, não quero essa pressão, quero ir pra outro lugar. Mas- É um direito dele também. Mas Ele o torcedor do faz Vasco o que ele tem que quiser. agradecer uma coisa, eu digo sempre, ele não voltou, não fez o que se esperava, ok, mas é como eu te falo, quando ele sai daqui, sai muito jovem, Sim. e ele levou o patamar do nome do Vasco para Sim, fora sim, do com mundo. certeza, com O mundo certeza. sabia onde ele foi criado, o mundo sabia o que é o Vasco da Gama. Eu sempre falo isso, né? Quando você contrata um cara de... Eu me recordo que eu não joguei lá, né? Graças a Deus, hoje eu fui um ídolo lá, sou um ídolo lá, a turma gosta de mim. Quando eu fui contratado por News Old Boys, sabe o que é que o presidente falou para mim? Não precisa jogar muito, não. Vai jogar alguns jogos. Eu trouxe para você vender os zagueiros que estão aqui. O zagueiro era Vovoda, que é o treinador Treinador do hoje. Santos agora. O zagueiro era Samuel, que jogou no Cracaço, jogou no Real Madrid. Hoje é auxiliar da seleção. Samuel jogou na Roma, no Real Madrid, na Inter de Milão, campeão da Champions. Então, tem jogado. Quando eu contrato o Maico experiente, eu vou sentar com ele, meu irmão. Senta aqui, vamos fazer uma composição. Me ajuda no grupo. Eu fui contratado para isso. E graças a Deus, além de jogar, eu consegui fazer toda uma união, algumas. Foi eu e Goicoechea, goleiro, né? Goico foi para lá na época. E a gente fez tudo isso. Estava perto de ir para uma segunda divisão e não foi. Então, tem jogadores, quando você leva, feito o Jeromel no Grêmio. Você quando deixa Jeromel, é para os caras saber quem é esse cara e respeitar o que é o Grêmio. Então, eu acho que o Coutinho era para ser esse cara no Vasco e não ter essa cobrança de só jogar. E tudo aqui no Brasil e o salário? E quanto ganha? Lá fora ninguém está preocupado com isso. Está preocupado o ídolo que ele foi, o que ele pode ajudar. É o que o Flamengo faz. O Flamengo vende jogadores hoje que na base eles não são titulares no profissional. Ele já vende na base e vende muito bem. Vini Júnior era titular absoluto do Flamengo? Não. Paqueta? Não. Jogaram, se tornaram um pouquinho e já venderam. Então, esses jogadores como o Coutinho, jogadores de peso, quando são contratados, tem que deixar claro para o torcedor. Ele não vai jogar, mas ele vai elevar o nome do Vasco da Gama, do Flamengo, do Fluminense. Né? O Fábio mesmo. Seria um sonho seu, Fábio, parar e ficar no Fluminense? Ah, Não claro, seria, terminar lá, como com gerente de certeza. futebol, um diretor, um cara para treinar os goleiros, o que ele quisesse. Olha, a gente tem um comentário do Gabriel Lucas. Quem vocês acham que faria o melhor trabalho, Renato ou Roger Machado? Inclusive, tá rolando aí, você que está assistindo, tá rolando aqui uma enquete. Aproveita e vota aí se Renato Gaúcho é a melhor opção para o Vasco como treinador agora. E a gente tem aqui com a gente uma pessoa que entende muito de Renato Gaúcho e que, se eu não estiver errada, diz que Renato Gaúcho é o melhor treinador de vestiário que já teve. É sério isso? Me conte mais de Essa Renato enquete Gaúcho para aí é nós. boa, porque os dois foram meus treinadores, né? Ah, é verdade. O Roger, cara, sem Também no palavras, Grêmio? também no Grêmio, o Roger fez meu nível como jogador subir bastante, assim, entender do jogo, assim, o Roger muito bom treinador também. E o Renato é de um jeito diferente. É o jeito que hoje é o que o Vasco precisa. Também acho. O Renato é muito inteligente, muito inteligente. Às vezes as pessoas questionam que o Renato é só amigo de jogador, e isso é mentira. Isso é mentira, isso é uma grande mentira. Ele é amigo, sim, do jogador, e tem que ser, porque os caras que vão correr para ele dentro da partida. Então, assim, mas o Renato é um cara muito inteligente, ele tem as convicções dele, do que ele entende e acha que tem que treinar, que o jogador precisa, e essa parte fora aí que é o que o jogador precisa, é ele chegar lá e dar confiança, dar moral. Então, assim, eu acho que é um ótimo nome para tentar resgatar isso Sim. que o Vasco precisa. Mas ele chega com o videocassetezinho dele. Ah, com certeza ele vai chegar com o DVD. Entregar pro Brenner. Tudo aquilo que a gente já o conhece. kit dele. Tudo aquilo que a gente já conhece, esses jogadores vão conhecer do Renato e depois eles vão falar sobre isso. Como que E você é- acha que seria essa relação dele com o Coutinho, se o Coutinho ainda estivesse no Vasco? Excelente. Excelente. Coutinho é um cracaço também Eu acho. e precisa de um cara igual o Renato. Caso ele estivesse num É, momento caso ele ruim, por estivesse. exemplo, digo pessoalmente, que isso acontece, a gente Com sabe, pô, no meu trabalho afeta se eu tô mal na minha casa, né? O Renato ia trazer ele de Acho volta. que é até melhor do que pessoas dentro da casa do Coutinho, de familiares, que eu digo assim, que às vezes o cara tem confiança em uma pessoa para poder trocar ideia, desabafar. Eu acho que o Renato era o cara que
que ia botar o Coutinho, tipo assim, mais leve para jogar, sabe? Segurar a bronca das coisas que vêm De fora. de fora. Blindar um pouco mais. Blindar, Será que blindar o faltou um pouco vestiário. de blindagem ali pro Blindar o Coutinho? vestiário. Eu acredito que o Felipe e o Pedrinho façam muito bem isso também, mas eu acho que precisa de alguém a mais ali, de um algo a mais ali para tornar esse ambiente, porque os jogadores estão muito pressionados, cara. Os caras vão para o jogo, tipo, não pode errar nada. Tu vai errar dentro da partida, é normal. Mas assim, tu já ir com aquela pressão, eu acho que o Renato tirou. O Renato tirou muito isso da gente lá no Grêmio. O Grêmio estava 15 anos sem ganhar nada. Então, assim, o Renato chegou e, ó, ninguém aqui desaprendeu a jogar futebol. Lá fora eu tomo conta de tudo e vocês só jogam. E aí a galera, entendeu? Conseguiu dar uma resposta para ele. E assim, o Roger também é um grande treinador. Baita treinador também. Eu sou suspeito a falar desses dois também, porque foram caras que eu trabalhei nessas 7 temporadas que eu joguei no Grêmio, junto com o Filipão. Foram meus 3 treinadores lá, mais o Thiago Nunes também, que apareceu lá, mas ficou pouco tempo. Então, assim, eu sou suspeito a falar e eu acho que daria muito certo. Os dois, você acha que daria certo? Vou te falar O que assim, você acha que o Renato tem? vou fazer uma polêmica que se Gosto. juntasse os dois ia ser a combinação perfeita também. Tá, mas como você não pode juntar? O que o Renato tem que o Roger não tem, que ele é a melhor opção? Não, não é que não tem. O Renato tem um jeito diferente do Roger para lidar com os jogadores. Entendi. O Renato. O Roger nunca vai apresentar um vídeo, um DVD dele. Quer dizer, o Roger nunca vai DVD de si apresentar, o Renato mesmo. vai. Então, o Renato é sensacional. Eu trabalhei com ele, eu sei do seu potencial e eu acho que... Olha, Renato tem uma coisa que eu sempre marco. Eu sempre digo, você pegar Léo Moura, do Santa Cruz, já com 37 anos, e pegar o lateral esquerdo, Cortez, que ia para o Náutico, né? Ia para o Náutico, né? O Mike pode falar melhor do que eu. E o que ele colocou esses caras, e dá a cara e dizer, só eu, traz... Ali não tem scout para trazer esses dois caras. Mas Fala a verdade. vou te falar uma situação scout, aqui que o Ricardo está falando. Léo Moura é a mesma situação do Fábio. Não tem jeito, não tem Cracaço. comparação. Léo Léo Moura é um fenômeno, e Léo. os outros laterais direitos. Não tem comparação. Léo Moura é outra parada. Com 37, com 40. Se botar ele para jogar agora, é igual. Não tem. É igual o Fábio. Perfeito. É igual o Fábio. Perfeito.